Ni hao. Nós vamos falar hoje sobre o arquétipo do guerreiro taoísta dentro do arquétipo do guerreiro chinês. Então nós temos, dentro do contexto chinês ancestral, né, principalmente 3 grandes religiões que se propagaram lá, né, o taoísmo, o budismo e o confucionismo. E eu quero abordar aqui o arquétipo do guerreiro taoísta. E é um arquétipo interessante porque ele foge ao padrão do arquétipo tradicional de guerreiro, do nosso senso comum. Porque geralmente no senso comum nós temos uma visão do guerreiro com muita força bruta, agressividade, né? Aquele arquétipo Rambo, o Conan, aquela coisa do guerreiro que usa da força bruta e que tem força bruta. Mas aqui é interessante porque dentro do contexto taoísta a gente vai ver um arquétipo que é relaxado, esvaziado. E ele usa o relaxamento como uma arma, isso é interessante. Quando a gente pensa quais são as armas do guerreiro, a gente muitas vezes pensa na força, né, na espada e naquela coisa muito yang, no sentido de energia de ação, né? Mas aqui nesse contexto taoísta a gente vai ver a não ação como uma arma, ou o relaxamento, ou o esvaziar-se como uma ferramenta do guerreiro. E eu sou professor de Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan, para quem não sabe, é uma prática taoísta, então tem essa conotação, faz parte dessa prática do guerreiro taoísta. E quando pratica-se Tai Chi Chuan na forma marcial dele, a gente aprende justamente isso, que muitas vezes, estrategicamente, é mais vantajoso você relaxar do que contrair. Muitas vezes a gente pensa, né, no combate, numa luta, na necessidade de contração, de força, de esforço, né, do estresse, de queimar energia, né? E no contexto taoísta a gente vai ter um movimento como a água. Então a gente tem muito do conceito de fogo dentro da sabedoria guerreira convencional, o uso do fogo, dessa energia do fogo, né? Do queimar, de ir para cima, do agredir, da energia de fúria. Dentro do contexto taoísta a gente vai ser como água, né? Be water, my friend, a famosa frase do Bruce Lee, seja como água. E o que isso significa? Como a gente pode aplicar isso para nossa vida, né? Você esvaziar-se muitas vezes é uma estratégia. Você relaxar ao invés de contrair é uma estratégia, como um guerreiro, para os desafios da sua vida. Então, existe um exemplo bem simples, né? Se eu receber um impacto e eu contrair completamente, toda a energia do impacto vai ser transferida para o meu corpo. Pode ser que eu tenha um corpo muito forte e eu aguente a pancada, né? Mas eu posso também agir de outra forma, ao invés de resistir completamente àquele impacto e receber toda a carga, e depender da minha resistência apenas, né? E talvez minha resistência não seja suficiente e eu acabe recebendo dano, eu posso relaxar meu corpo completamente e deixar a energia esvair-se, né? Que é muito que a gente pratica dentro do Tai Chi Chuan. E quando a energia se esvai, a gente está simulando o movimento da água, porque se vocês socarem a água, se quiserem fazer esse experimento, né? Socarem, já devem ter feito, socarem a água do mar, da piscina, um balde de água, vocês socam a água, o que acontece? A água não vai resistir, ela vai se espalhar e se adaptar à formatação do seu punho. Então, você não consegue criar dano na água, você não consegue machucar a água. Você pode ficar socando, a água vai sempre se moldar, sempre nesse relaxamento, nesse símbolo do relaxamento. Eu acho muito importante esse arquétipo do guerreiro taoísta, porque a nossa visão ocidental, ela tem dificuldade de entender isso. A gente acha, muitas vezes, a solução para os desafios da nossa vida está no estressar-se, no contrair, no fazer, né? Se eu estou com alguma situação, eu preciso resolver, eu preciso agir desesperadamente, né? Eu preciso ficar ansioso.
é uma visão, né, cultural nossa, muitas vezes, do desespero, né, do tentar agir o quanto antes para tentar resolver uma situação. E tudo bem, às vezes a assertividade é importante, e a objetividade, mas em algumas situações a melhor forma de agir é na frieza do relaxamento e no deixar as coisas fluírem e se adaptar às circunstâncias, moldar-se às circunstâncias, que é isso que o guerreiro taoísta vai ensinar para nós. Então, ser como água, né, de forma prática, para os desafios do dia a dia, é você se adaptar às situações. Existem coisas que nós podemos controlar e modificar, transformar, mas existem coisas que estão além do nosso controle, e o entendimento das coisas que estão além do nosso controle e a gente se moldar a essas situações que estão além do nosso controle. Como eu posso me moldar a essa situação de modo a amenizar o impacto que eu vou receber? Eu não consigo reverter a situação de que eu estou recebendo impacto, mas eu posso modificar a forma como eu recebo esse impacto. Entende? Então, a sabedoria está nisso, ser como água, esvaziar-se, serenar-se. E é um balanço muito importante para o guerreiro, né? Essa visão taoísta. Lembrando que o Tao, né, é aquele caminho ensinado pelo Lao Tzu, que é um caminho sem forma, um caminho natural. É o caminho das coisas, como as coisas fluem naturalmente. Sem nosso controle ou resistência, como as coisas fluem. E é esse experimento que a gente às vezes tem que realizar, de simplesmente soltar o controle das coisas ao nosso redor e simplesmente observar as coisas fluírem. E a gente flui junto. E aí você relaxa a tua mente, você relaxa teu coração. E você entende o caminho que você tem que seguir. O caminho correto dentro desse fluxo maior. Muitas vezes você está num rio e você está nadando contra a corrente. E você está gastando toda a sua energia tentando confrontar aquela corrente. E muitas vezes a única coisa que você precisa fazer é simplesmente relaxar e deixar que aquela corrente te leve, porque ela vai te levar para o oceano. Então, muitas vezes na vida você está brigando com algo, resistindo e confrontando algo, e às vezes a melhor saída para aquela situação é você simplesmente soltar. Então, vai do momento, vai da situação. O uso do arquétipo do guerreiro taoísta, ele vai ser muito válido em muitas situações da vida. Você vai se deparar com muitas situações onde você vai ver que o caminho não é pela agressividade ou pela força bruta. Existe, e aí você vai ter essa ferramenta extra, esse outro caminho. Se você vê que a força bruta não está funcionando nessa situação, você pode recorrer a um relaxamento, a um soltar, a um fluir, a um deixar. E aí você ter essa sabedoria de direcionar teu yin e teu yang, tua agressividade, tua força e tua serenidade, e saber balancear os dois e usar no momento certo. Então é isso que eu queria compartilhar, essa ferramenta para vocês do guerreiro taoísta, vocês se conectarem com o arquétipo do guerreiro taoísta para a vida de vocês e sentirem esse relaxamento dentro de vocês se adaptarem. Num contexto de guerra, de conflito, o guerreiro taoísta é aquele que tá... Você vai ver um campo de batalha cheio de guerreiros, aquela brutalidade. O guerreiro taoísta é aquele que tá... Você olha pra ele e ele tá lá sereno. Ele tá fazendo o que tem que fazer. Ele não é... E a última coisa que é importante falar é não se confundir isso com preguiça ou desleixo. Não tem nada a ver com isso. É o fazer de uma forma suave, vazia. Então ele vai estar lá realizando o papel dele, mas com quase sem perda de energia, numa suavidade, uma tranquilidade, uma harmonia. Então, essa imagem para fechar o vídeo. Vários guerreiros extremamente tensos, né? E aí um guerreiro ali no meio, frio, leve, suave e preciso, fazendo. E como se ele tivesse relaxado em casa. Mas ele tá lá fazendo algo extremamente desafiador
mas ele mantém esse estado. Esse é o desafio. Como você lida com os desafios, você pode lidar com os desafios de uma forma serena, de uma forma leve. Por maiores que sejam os desafios, você manter essa serenidade. É isso que o guerreiro talvez vai te ensinar. Beleza? Xexê.